Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, bem acolhidos nessa casa de luz, de amor, nessa casa de Jesus, que sempre abre as portas para tentar oferecer a cada um de nós aquilo que nós viemos buscar, aquilo que nós necessitamos, seja para nós, para a nossa família, para o nosso trabalho. Então, nesse momento, que nós cerremos os nossos olhos, que nós convidemos o anjo guardião, o mentor de cada um de nós para estar presente conosco nesse momento, que nos conectemos à espiritualidade que trabalha nessa casa e que nos conectemos principalmente à espiritualidade maior, a Deus, a Jesus, a Mãe Maria. Que nesse momento, enquanto as portas do céu se abrem sobre essa casa, muitas bênçãos sejam derramadas sobre nós e sobre aqueles que nesse momento estão no nosso pensamento, no nosso coração e no nosso sentimento. Que a espiritualidade visite o lar de cada um de nós, os postos de trabalho de cada um de nós, que visite o hospital da nossa cidade, todos os lares onde há pessoas doentes, pessoas em sofrimento. Que a espiritualidade visite e derrame sobre cada um os fluidos e os bálsamos necessários para que depois dessa hora, enquanto nós estamos aqui, nós e eles estejamos melhores. Que nesse momento nós nos entreguemos e peçam a Jesus o que vocês vieram buscar aqui hoje. Peçam, porque a nossa distância entre nós e Jesus, entre nós e Deus, entre nós e a Mãe Maria, é apenas uma pequena prece, um pequeno sentimento. Na certeza de que estamos conectados à espiritualidade, que nós possamos então abrir os trabalhos dessa casa hoje. Bom, pessoal, então hoje vamos falar sobre julgamentos. Lição do Evangelho, tá? Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, não julgues para não seres julgados. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não julgues para que não sejas julgado, pois serás julgado conforme tiveres julgado os outros, e será medido pela mesma medida com que medistes os outros. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a fizeram ficar em pé no meio do povo. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei a apedrejar as adúlteras. Qual é vosso sentimento sobre isso? Diziam isso tentando-o para ter do que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Jesus não podia impedir que se censurasse o que é mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso, e fez em termos enérgicos. Porém, queria dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão a que se apoia no exemplo que dá do bem, que é o que também se sobressai das palavras de Jesus. Aí, mais adiante, no capítulo 10, no item 19, uma lição do Espírito de São Luís, em Paris, em 1860. É permitido repreender os outros? Se considerarmos que ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente não. Uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e principalmente para aqueles cuja proteção vos está confiada. Mas isso é uma razão para o fazeres com moderação, com um objetivo útil, e não como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de desacreditar. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis. E mais ainda, a repreensão que se lança sobre os outros deve ao mesmo tempo se dirigir a nós,
para ver se não a merecemos também. Então esse é um tema de bastante relevância na nossa vida, né? Porque constantemente a gente é, vamos dizer assim, convidado a julgar. A gente é muitas vezes convocado a julgar, chamado a julgar. E aí, muitas vezes a gente se compraz no ato de julgar os que caem, os que tropeçam, né? Então é uma cena que nos contam, é uma história que a gente ouve, é um tititi que está rodando pela cidade, que chega aos nossos ouvidos, e a gente imita esses julgamentos, né? Muitas vezes até de forma, vamos dizer assim, instantânea, imediata, sem muito pensar naquilo, né? Eu sempre costumo dizer assim que os olhos julgam antes da consciência, né? Então, assim, nós temos que pensar sobre aquilo que a gente julga, pensar sobre o que a gente emite acerca dos atos das pessoas. E como que eu entendo aquilo? Nós temos essa tendência de julgar o que está certo e o que está errado, a funcionar meio que como juízes dessas situações, né? E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre esse posicionamento que nós geralmente oferecemos rápido demais, sem saber os porquês, sem saber as reais situações, né? E para sermos, na maioria das vezes, julgadores da moral alheia. Porque é assim que na maioria das vezes nós somos, né? E não estou falando de vocês, estou falando nós. Nós, porque eu me incluo também. Então é um tema bem importante nos dias de hoje e acho que em todos os tempos, né? Mas hoje a gente senta na frente da TV, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a muita informação durante o dia todo. E as notícias, as novidades, sejam elas boas ou más, elas se espalham com uma velocidade muito grande, né? E a gente, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está sempre emitindo julgamentos, né? A gente oferece então esse julgamento. E o julgamento que eu tenho hoje, que eu faço hoje, isso não foi adquirido por mim, Rosane, adulta. Não. Essa minha capacidade moral, essa minha capacidade de julgar, foi adquirida lá na minha infância, através das pessoas que eu convivi, da família que me educou, das instituições que eu frequentei. Mas a gente não pode esquecer que nós somos seres eternos. E essa nossa capacidade de julgar foi construída também lá nas nossas outras encarnações. Nós ainda trazemos isso dentro de nós. Não é só o que nós somos agora. Não tem muitas coisas que a gente diz que é errado e não se pergunta por que é errado? Hoje em dia, agora, no século XXI, as coisas estão mais às claras, né? Mas quando eu era criança, muitas vezes, a grande maioria de vocês também, quando se fazia uma coisa errada, isso não pode fazer. Errada. Isso não pode fazer. Por quê? Porque não pode. Né? Não era assim? Isso é feio. Por que é feio? Mas por que é feio? Porque é feio. Mas ninguém nos dizia por que aquilo era feio. Porque na verdade nem eles sabiam. E muitas vezes a gente, ainda hoje no século XXI, a gente tem essas perguntas. Por que é feio? Por que é errado? Onde que está escrito que é errado? Né? Então a gente vê, escuta as cenas e dentro da gente a gente já emite essa opinião. Então, essa opinião foi construída lá atrás, antes da minha infância, como eu já falei, né? E isso se tornou, então, formou o meu reservatório moral. Não tem pessoas que parece que têm uma tendência muito grande a gostar de falar da vida alheia? Os fofoqueiros, como a gente diz, né? Os fofoqueiros de plantão. E já tem aquelas pessoas que se abstêm de falar do próximo. É difícil eu ficar sabendo de fofoca, porque, tipo assim, quando alguém chega pra mim e fala alguma coisa, eu sempre me abstenho de comentar, de passar adiante, porque acho que já aprendi a me colocar, talvez, no lugar da pessoa. Ou porque talvez lá no meu reservatório moral, talvez já foram mais explicadas, ou talvez por eu estar aqui na doutrina, por saber que eu não sou melhor do que ninguém, por saber que se hoje eu estou em pé, amanhã eu posso cair. Né? Então, assim, tudo aquilo que nos ensinaram como sendo certo, errado, bonito, feio, nós fomos guardando para ter essa personalidade nossa que nós temos hoje. E a maioria desses conceitos a gente nem sequer questiona.
é o que a gente chama às vezes de verdades absolutas. E essas verdades absolutas não se discutem, né? Por que que não pode? Não pode porque não pode. Por que que não dá para fazer? Porque não dá. Por que que é feio? É feio porque é feio. Então, por que que isso é feio? Nós aprendemos a montar caixinhas dentro da nossa cabeça, né? O que é sobre sexo, por exemplo, está aqui nessa caixinha. E essa caixinha está aqui. E tudo que eu acho sobre sexo, que é feio, que é certo, que é errado, que é bonito, que pode, que não pode, está nessa caixinha. O que eu penso acerca de poder, acerca de quem tem dinheiro, acerca de quem é muito pobre? Está em outra caixinha. Está ali também no meu reservatório moral. Por que uns têm mais dinheiro, por que outros têm menos? A gente também tem os julgamentos acerca disso. Aí tem outra caixinha. O que eu acho sobre instrução, sobre educação? Também está lá em outra caixinha guardado, né? O que eu acho sobre política? Está em outra caixinha. Então, o que eu acho sobre educação de filho? Também está naquela caixinha, como deve ser, como não deve ser. E a gente às vezes é meio intransigente acerca disso, né? E a gente vai colocando nessa caixinha, durante toda a nossa vida, esse agrupamento de opiniões nessas caixinhas. E às vezes eu não quero mexer nessas caixinhas porque eu não quero ter trabalho. Porque está confortável para mim continuar pensando assim. Sabe aquelas gavetas que a gente tem dentro de casa, que a gente vai só colocando as coisas assim? Aquele guarda-roupa lá num quarto que não dorme ninguém, um quarto de hóspede, que a gente vai colocando aquela roupa que não serve, aquela roupa que eu acho que eu vou usar, aquela coisa lá. Passa os anos, a gente nem sabe o que tem dentro daquelas gavetas. É ou não é? Duvido que vocês não tenham essas coisas aí em casa. Ou sou só eu que tenho? Então, assim, a gente não quer nem olhar para aquelas gavetas e pensar o que tem dentro daquelas gavetas. Porque se a gente parar para abrir a gaveta, a gente pode se deparar lá naquela gaveta com uma saia de quando eu tinha 15 anos. E aí eu olho a saia e penso assim, mas se eu emagrecer uns 5 quilos, eu vou entrar nessa saia. Vou entrar, mas vai ficar bem em mim uma mulher de 50 anos com uma saia de quando eu tinha 15? Não cabe mais em mim, né? Ela pode caber no físico, mas não cabe mais na Rosane de 50 anos como cabia lá na Rosane de 15. Então assim tem que ser com os nossos julgamentos, com as nossas ideias pré-concebidas. A gente tem que ir se modernizando. A gente não renova guarda-roupa, corte de cabelo, cor de unha. Por que a gente não consegue renovar esses pré-julgamentos que a gente faz? Essas ideias constituídas que a gente tem dentro da gente? Então, gente, por mais, eu não vou mais ficar bonito, não vai combinar comigo essa saia. Então, não adianta eu teimar em guardar aquilo ali. Por que eu fico muitas vezes guardando aquele eletrodoméstico velho, que não tem mais nem peça para reposição, mas está lá guardando? Vai que um dia precisa o copo daquele liquidificador que a base já não funciona. É ou não é assim que a gente faz às vezes? Não guarda essas tralhas dentro de casa? E é essa tralha moral que muitas vezes a gente guarda dentro da gente. Então, e quando a gente começa a abrir essas gavetas, nós chegamos a algumas conclusões. Isso aqui não me serve mais. Isso aqui talvez eu ainda possa usar e ainda vai me fazer bem. Isso aqui eu gosto. Isso aqui eu gosto, isso aqui voltou à moda, isso aqui tá na moda, isso aqui eu ainda vou usar. Isso aqui eu posso usar que ainda fica bem em mim. Então a gente tem que ir limpando essas gavetas, né? E com base nisso, a gente pode raciocinar que muitos dos nossos conceitos, das nossas conclusões, das nossas crendices, elas foram construídas da mesma forma que a gente foi construindo uma gaveta. A gente foi só enfiando coisas ali, sem parar para pensar se aquilo ainda é bom ou ruim, se aquilo ainda me faz bem, se aquilo ainda me convém. Então, tem muita coisa nos nossos conceitos que não servem mais para o nosso padrão atual. E nós precisamos abandonar isso. E a maledicência é uma delas. O julgamento é uma delas. Os padrões dessas épocas já não nos servem mais. E qual o padrão que nós escolhemos para a nossa vida atual? Nós espíritas principalmente, né? Que nos dizemos espíritas, mas que ainda não conseguimos realmente viver
a doutrina maravilhosa que ela é, qual o padrão que nós escolhemos para a nossa vida? O padrão do Cristo, não é? Dos ensinamentos morais de Jesus. E no padrão de Cristo existe o padrão do entendimento, o padrão da fraternidade, o padrão do perdão, o perdão da misericórdia e o padrão da empatia, que é se colocar no lugar do outro. Então aqueles conceitos lá de trás são iguais às roupas, que não servem mais para os dias de hoje. Não encaixa, mesmo que nós tenhamos medo de mexer, por não ter o que colocar no lugar, nós temos que nos desfazer disso que já não serve mais. E se eu não me desfazer daquilo que é antigo, eu não acho lugar para coisas novas entrarem dentro de mim. Então, e por termos junto com nós essas velharias e ainda o livre-arbítrio, é que nós começamos a emitir os nossos julgamentos acerca das pessoas, acerca dos atos das pessoas, acerca das quedas das pessoas. Mas isso não é livre-arbítrio. Isso é o livramento automático. Aquele que eu falei para vocês, né? Muitas vezes a gente olha uma pessoa... Vamos pegar um exemplo assim... Vamos pegar o exemplo da saia. Uma pessoa que tem, sei lá, 60, 70 anos. E a gente... Se a pessoa está vestida mais colorida, mais jovem, mais alegre, a gente já olha e diz, olha o tipo que está vestida velhinha. Não é assim que a gente faz? É julgar. Se uma menina passa pela gente com uma sainha muito curta, não é automático a gente dizer assim, nossa, podia ter mais 4 dedinhos de pano, né? E é automático isso. Pra quê? Que diferença vai fazer para nós se a menina estiver andando de mini saia curta ou de saia longa? Nenhuma. O que importa é o coração que a menina tem. O que importa é a alegria que aquela senhora de 70, 80, 90 anos senta a botar uma roupa colorida. É isso que importa. E a nós não cabe julgar. A nós cabe nós admirarmos muitas coisas. Porque será que eu teria coragem de me vestir alegremente no alto dos meus 80, 85, 90 anos? De botar uma camisa cheia de flor? Será? Né? Então, assim, a gente saca o julgamento da gente assim com uma facilidade incrível, né? E aí tem aquelas pessoas, assim, por exemplo, que tem ainda nos dias de hoje preconceito com relação à orientação sexual das pessoas. De onde foi tirado isso? De onde saiu que a gente tem que julgar a opção sexual das pessoas? Vocês já viram em algum lugar escrito esse tipo de coisa? Está escrito em alguma parte de algum dos evangelhos, alguma coisa relacionada a isso? Não, né? Está escrito em algum texto bíblico, alguma coisa relacionada a isso? Também não, né? Então, isso não é um lixo que foi criado lá atrás e que a gente vem trazendo até hoje dentro de nós? Nós já, acho que graças a Deus não, mas muita gente por aí, porque a gente vê tanto se falar ainda de intolerância. Isso já está ultrapassado, gente. A gente tem que amar as pessoas pelo que elas são, não pela opção sexual que elas fazem, que elas têm. A gente tem que amar o ser pelo que ele é. Então, assim, a gente tem que começar a se questionar. Que conceitos e preconceitos são esses que a gente tem e que a gente sequer se questiona? Isso tem um nome que a gente não gosta. Isso se chama intolerância. É difícil alguém dizer pra gente que a gente é intolerante, né? Mas isso é intolerância. Não aceitar as pessoas como elas realmente são. Então nós temos que começar a olhar e questionar as nossas caixinhas e as nossas gavetas. Porque eu tenho isso lá dentro. Por que eu tenho dificuldade de aceitar as pessoas? Por que eu tenho dificuldade sobre esse ou aquele assunto? Que dificuldade é essa? Porque todos nós temos algum tipo de dificuldade com relação a isso, né? Da onde que isso vem? E aí, se a gente se analisar a fundo, a gente observa que a gente está dando e emitindo opiniões com as quais nem mesmo mais a gente se identifica. Vamos pegar, é tanta intolerância política, tanto dualismo em tudo, né? É tanto com o mundo todo,
A sociedade como um todo, ela está tão conflituosa que a gente simplesmente emite o julgamento, mas a gente nem vai atrás buscar. Sou contra, mas por que sou contra? Sou contra porque sou do contra, para ser do contra, né? Ou sou a favor para ser a favor. Então, gente, nós temos uma tendência que se chama processo de projeção. Quando a gente olha o erro do outro, a gente coloca nos outros a responsabilidade pelo erro e pelas dificuldades, que na realidade muitas vezes quem tem sou eu. Muitas vezes eu faço daquele ser, daquele irmão que caiu, que cometeu um erro, o meu próprio bode expiatório, porque eu tenho em mim aquele defeito. Então eu vou deixar bem mais feio o defeito dele, para que ninguém veja o meu. Que toda a sociedade mova os olhos a ele, porque assim eu vou estar aqui escondidinho, como um falso moralista. Então é mais fácil observar nos outros aquilo que eu não aceito em mim. Porque quando a gente fala muito no outro, na verdade a gente está falando mais de si mesmo, né? Aquela velha história. Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei sobre Pedro do que de Paulo, né? Quanto mais eu falar mal da Luana, mais vocês vão saber quem eu sou do que quem a Luana é. É ou não é verdade? A gente adora querer dar luz aos outros, né? Ai, vou lá dar uma luz para aquele meu amigo. E enche o peito para dizer, vou lá dar uma luz. Gente, se fosse de repente a gente pegar essa luz que eu quero ir lá dar para o meu amigo, botar essa luz para dentro de mim e ver onde é que, se dentro de mim não tem tropeço, patinada, resbalo e capotada igual aquelas que o meu amigo me está dando. Olhar primeiro para dentro de nós, para ver se não tem algo semelhante. Se auto-iluminar antes de querer ir iluminar o outro. Outra coisa com relação à verdade, que a gente diz assim, ó, vou te dizer, às vezes, né, quando você tem intimidade com uma pessoa, você chega pra pessoa e diz assim, ó, vou te dizer umas verdades. É duro ouvir verdades às vezes, né? Mas aí, eu pergunto pra vocês assim, desde quando a gente sabe que a minha verdade é a verdade daquele meu irmão? Porque dizer, eu vou te dizer uma verdade é muito fácil, né? Porque não existe só uma verdade. Não existe só um caminho. Talvez o que para mim seja verdade, para o Nélis não seja. Para a Sônia menos ainda. Talvez a verdade da Silvia seja diferente. E nem por isso deixa de ser uma verdade. Então eu preciso me colocar no lugar do outro. Só se for para compreender. Olha, e outra coisa quando a gente fala assim das verdades, né? Vou te dizer uma verdade, ou então a gente diz assim, vou te ser muito sincero. E aí vou falar umas verdades para você. Na hora de falar a verdade para os outros, não dói na gente, né? Mas se alguém chegar para nós e chegar a hora da gente ouvir as verdades, aí eu sou muito sensível, né? Eu me magoo com a verdade que o outro tem para dizer. Mas eu adoro sair dizendo para as pessoas aí, ó, vou te dizer uma verdade. Então, a gente é firme para falar verdades, mas a gente é muito mole para ouvi-las. Então, já que a gente ainda é mole para ouvir as verdades, para ouvir as críticas, que a gente seja também mais molinho, mais maleável para emitir os nossos julgamentos. A gente quer pegar aquilo que eu falei, né? Pegar a nossa luz e dar para o outro. Mas onde é que está essa luz dentro de mim? Será que eu tenho dentro de mim essa luz que eu tanto quero olhar, que eu quero dar para o outro? Então é hora da gente começar a se introspectar, se olhar para dentro de cada um. É aquilo que a gente não entende que o outro está fazendo, a gente simplesmente cala. A gente não tem que sair por aí espalhando. A gente não tem que chegar no local de trabalho. Fiquei sabendo de uma coisa hoje. Ai, amanhã eu vou chegar lá na minha bancada de trabalho, vou comentar com o pessoal para ver o que eles acham. Pra quê, gente? Se a gente não entende, não vamos tentar ainda, não vamos semear mais a cinzânia para os nossos colegas de trabalho ficar tentando entender. Quando a gente não conseguir entender a ação de uma pessoa, que a gente simplesmente se cale. Emmanuel já dizia para Chico,
Quando você não tiver uma palavra de esperança para dar para uma pessoa, simplesmente fique calado. Fique de boca fechada. E é assim que a gente deve agir em sociedade. A gente tem que ser bom para as pessoas. A gente tem que ser amável com as pessoas. Ontem no curso eu falei, eu disse, você já pensou assim, se por exemplo eu falar mal da Luciana, falar mal do Nestor, e aí passa um tempo assim, eu acho que tem um DNA para fazer da Rosane, a Luciana e o Nestor, que parece que são irmãos. E aí sai o DNA, verdade, a gente é irmão. Pá, que feio que vai ficar pra mim, que tanto falei mal dos dois, né? Mas aí como eles são meus dois irmãos, aí eu vou passar um verniz e dizer, não era bem aquilo. Gente, quando a gente sair desse mundo, no nosso DNA divino, nós vamos chegar lá do outro lado e nós vamos ver que nós somos realmente todos irmãos. Tal como aquele 99,9999 lá, que sai no DNA do nosso corpo físico. Então que nós aprendamos desde já a olhar as pessoas que pensam, que agem diferente de nós, as pessoas que caem. Porque eu sempre digo para vocês assim, ninguém levanta da cama de manhã e diz assim, hoje vou pra rua só para errar. Duvido que tenha uma pessoa que diz, né? Hoje vou sair só para errar. Duvido. Ninguém erra intencionalmente. As pessoas erram várias vezes, sabendo que estão errando, né? Mas muitas vezes elas não conseguem sair do erro sozinhas. E a nós, a lição do humano, se nós não tivermos uma palavra de esperança, uma palavra de apoio, que nós fiquemos calados. Porque eu vou dizer para vocês, eu não sirvo nem para juiz de futebol. Que eu não sei nem já me ensinaram, já tentaram me ensinar várias vezes quando é que é falta e quando não é. Eu não consegui aprender. Como é que eu vou querer julgar um irmão meu que erra, um irmão meu que cai? Se eu estou na mesma caminhada que esse meu irmão. Será que hoje eu que estou de pé, amanhã não sou eu que vou estar caída? E isso é para todo mundo. Isso é para todos nós. Porque se nós fôssemos todos perfeitinhos, como nós se achamos, nós já não estaríamos mais encarnados na Terra. Nós somos todos ainda espíritos em progressão, em evolução, em formação. Nós somos ainda criancinhas aos olhos de Jesus. Quando uma criancinha erra, o que a gente faz? A gente tenta explicar, a gente explica os porquês. Antigamente era aquilo, errou, apanhava e não sabia nem por que apanhava. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já explica. Então assim, com Jesus é a mesma coisa. Nós somos ainda criancinhas aos olhos dele. Ninguém vai fugir da lei. Nós não precisamos ficar preocupados com isso. Ninguém vai fugir da lei. Ninguém vai escapar dos seus erros. Teve uma carta psicografada que veio aqui no ano passado, do moço que era envolvido no crime, e ele fala assim que ninguém pense que a morte liberta ninguém dos seus erros, porque eu estou preso nas jaulas da minha consciência, e dessas tão cedo eu não vou conseguir me livrar. Então, gente, que a gente não vá criando para nós essas jaulas mentais, porque a cada um segundo as suas obras, né? Tem uma história que vocês devem conhecer de uma moça, e aí entra aquela parte, cuidar de mim, cuidar da minha vida, cuidar de quem eu sou, de como eu estou me transformando, de como eu estou sendo esse ser em evolução. Tem a história daquela dona de casa que olhava pela janela todos os dias quando o marido, eles sentavam para almoçar, né? Sentavam na mesa. E aí ela olhava pela janela assim e dizia assim, nossa, mas é relaxada essa vizinha, né? Olha a cor da roupa, cada dia mais encardida. As roupas coloridas não tem nem cor. As brancas estão tudo amarelada. Meu marido só escutava, né? Só escutava. Aí um belo dia, ela sempre falando, ai, é relaxada, fica andando na rua. Aí um dia ela senta na mesa e olha e diz assim, agora ela criou vergonha. Agora ela lavou essas roupas direitinho. Deve ter trocado o sabão, deve ter botado mais força para esfregar. Agora ela ajeitou as roupas. Você viu, marido? Sim, fui eu que lavei.
E ela olha para ele e diz, o quê? Você lavou a roupa da vizinha? Ele disse, não, eu lavei a janela da nossa casa. Então, muitas vezes a gente está preocupado lá com o problema do vizinho, sem esquecer o caldeirão que está fervendo dentro da minha casa. A minha mãe tinha um casal de sobrinhos que ela gostava muito. Vocês sabem que eu não sou palestrante, eu sou contadora de histórias, né? Então, é assim. A minha mãe tinha um casal de sobrinhos que ela gostava muito. E eles se deram, aparentemente, sempre se deram bem. E o sobrinho da minha mãe mesmo era o marido. Mas a minha mãe gostava muito da mulher dele. E aí, quando eles se separaram, a minha mãe chegou para ela e disse assim, nossa, mas vocês se davam tão bem, um casal tão bonito. E a ex-mulher dele disse assim para minha mãe, tia Rosa, da porta para dentro de uma casa, ninguém sabe como as coisas são. E eu me lembro que a minha mãe chegou em casa e me contou isso, ela disse assim, nunca mais vou perguntar. Tipo assim, teve que acontecer na vida dela uma respostinha sutil, né? Ela não foi grossa com a minha mãe, não foi estúpida, não falou mal do meu primo, não falou mal de ninguém. E ensinou uma baita de uma lição para minha mãe. Que tipo assim, eu não preciso me meter na vida de ninguém, né? Então assim, essa moça estava cuidando mais da tarefa da vizinha do que da dela, né? Esquecendo do cuidar dos seus próprios problemas. Tem uma lição no livrinho do Chico Xavier, um livrinho chamado Jesus no Lar, que eu acho que até tem aqui na casa. Que a lição se intitula O Problema Difícil. Vou ler para vocês, tá? É pelo espírito Neio Lúcio. O problema difícil. Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver nos serviços referente à procura da luz divina. E em setor da luta espiritual se colocaria mais complicado problema. Depois de assinalar variadas considerações ao redor do assunto, Jesus fixou o semblante em uma atitude profundamente compassiva e contou. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens e inteligentes, e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam o propósito do obstáculo mais difícil de se vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o pai benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhe honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria portador de um rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara, um pássaro raro. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, a meio do caminho, começaram a discutir. O que cuidava do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a ave delicada, e o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo, a fim de que ele não tropeçasse perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do valioso vaso para que não caísse. O pequeno séquito seguia, estrada fora, dificilmente, porquanto cada viajante permanecia atento às obrigações que diziam respeito aos demais, através de observações acaloradas e incessantes. Ou seja, os 3 irmãos, cada um levando o seu, mas cuidando mais do que os outros estavam levando, né? Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho esquece a própria tarefa a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro. E o vaso, premiado pelas inquietações de ambos, escorrega e de súbito espatifa-se no cascalho poeirento. Com o choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para sustentar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo da prateada bandeja se perde totalmente do chão. Desapontados e irritados, os 3 rapazes voltam à presença do pai, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O pai, sábio, porém, sorriu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intrincado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios
e da própria vida, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se pensativo e, em uma prece de amor e reconhecimento, completou a lição. Então, gente, nós somos muito espertos em querer ensinar os outros a viver, né? Nunca se soube tanto sobre educar filhos dos outros. A gente começa a ver que só quem sabe julgar com amor é Deus. E qual o nosso objetivo quando a censura, quanto a censura e o proceder do outro? Eu escolhi 3. O objetivo da censura do outro. O primeiro objetivo de censurar o outro. Será que alguém é melhor ou superior ao outro? Aquilo que eu já falei, né, gente? Não. Nós todos somos seres em evolução e estamos aqui trilhando o mesmo caminho. Todos sujeitos a quedas, tropeços e resbaladas. O segundo objetivo da censura do outro. Desacreditar o outro por inveja, maledicência e maldade. Porque tem algumas pessoas que, para elas se sentir importantes, elas têm que cortar a cabeça de quem está do lado, né? Para elas se sentir maiores. Ou elas têm que pisar sobre alguém. Ou elas têm que falar mal de alguém, né? Julga, julga e não aprende nada. É o caso da esposa que fala mal da vizinha, né? Que a roupa da vizinha estava suja, mas na verdade a sujeira estava dentro da casa dela. O terceiro objetivo da censura do outro. Por acreditarem que nunca passarão em suas casas por processos semelhantes ou até idênticos. Esse é o famoso cuspiu para cima e caiu na testa, né? Porque a pessoa fala, mas na minha casa isso nunca vai acontecer. É uma questão de tempo, tá, gente? Vai acontecer. Se não acontece hoje, daqui uns dias vai acontecer. Porque como nós somos seres em evolução, a gente vai ter esse tipo de problema. Então, como é que a gente pode julgar o outro? Não pode, né? E muitas vezes a gente julga o outro e daí a gente diz assim, eu tiraria essa de letra. E aquilo acontece comigo e eu não consigo tirar de letra. Então a gente precisa... O que a vida nos pede? Compreensão e tolerância. Só isso. A gente não precisa olhar, a gente não precisa julgar. A gente só precisa compreender um pouco mais. E quando a gente tiver dificuldade de compreender o erro dos outros, que tiver muito fácil julgar, que o erro que o nosso irmão fez seja muito gritante, e a gente tiver dificuldade em se calar e não julgar, que a gente substitua o rosto daquela pessoa pelo rosto de alguém que a gente gosta muito. Que a gente substitua aquela pessoa que está sendo julgada por um filho, por um irmão, pelo pai, pela mãe, por alguém que a gente ama muito, para ver se a gente vai conseguir emitir sobre o nosso querido o mesmo julgamento que eu cometeria por aquele irmão que errou, que caiu. Aquilo que eu falei, lá na frente, no nosso DNA eterno, nós vamos descobrir que nós somos, sim, todos filhos do mesmo Pai. Nós vamos ter essa certeza e vamos nos tratar como tais. Então, gente, substitua o rosto. Porque o que a gente faria para advogar em favor de alguém que a gente ama? Tudo, né? Então, quando alguém vem falar mal de alguém pra gente, quando alguém vem colocar uma situação de fofoca, de fuxico, de intriga, que nós apenas saibamos calar. Se ainda pedirem a nossa opinião, se ainda pedirem para nós, o que você acha disso? Digam apenas, não tenho opinião formada sobre isso. Não conheço. Ou então, se você não tiver condições de conversar com alguém, se for só você por você mesmo que esteja julgando, ao invés de você julgar, eleve uma prece a Deus, para que Deus consiga ir mudando os teus pensamentos e os teus sentimentos. Porque é isso que a gente tem que, é para isso que nós estamos aqui. Não para julgar, não para condenar, mas para dar a mão, para levantar quando a gente pode, para dar uma palavra de amparo, para dar uma palavra de apoio.
Então, gente, que a gente saia daqui hoje tendo a certeza que os erros que acontecem nas casas dos outros, que os erros que acontecem com os outros podem bater na nossa porta. As pedras que aqueles irmãos tropeçaram continuam lá e nós somos caminhantes. Nós poderemos caminhar, tropeçar nas mesmas pedras. E talvez o nosso tombo possa ser mais doloroso do que o deles. Então, não apontemos os dedos. Que os nossos olhos sejam educados a não julgar. E principalmente, que os nossos corações e os nossos verdadeiros sentimentos sejam educados a serem tolerantes para com os erros do próximo. Porque a cada um segundo as suas obras. Porque nós, quando passarmos para o lado de lá, nós também vamos ter as nossas para acertar. Então, que nós saibamos calar quando nós não tivermos nada de bom a oferecer. Que Jesus esteja conosco, que nos abençoe, que Ele guarde. Nestor, quer botar uma musiquinha? Que Ele guarde o coração de cada um de nós da maldade, que Ele guarde o coração de nós sempre com desejos de querer o melhor pelos nossos irmãos. Porque se nós não pudermos ter essa palavra de consolo, que nós saibamos calar. Amado Jesus, muito te agradeço pela oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos. Obrigado, Senhor, pela vida que me deste. Obrigado, Senhor, pelos meus olhos que veem e ainda julgam. Pela minha boca, que ao invés de só sorrir e falar palavras boas, ainda condena. Obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos, que ouvem tantas belezas, mas que ainda ouvem tanta maldade. Obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam adiante e pelas minhas mãos que podem abraçar e acariciar ao invés de apontar os dedos. Obrigado, Senhor, pela consciência dos meus atos e por saber que eu posso também cair como caem os meus irmãos. Ajuda-me, ampara-me, Jesus, para que eu possa sair da terra melhor do que aqui cheguei. Por isso, Jesus, eu te rogo, caminha comigo, me ampara, me ensina a silenciar quando não tiver palavras. Fecha os meus olhos e os meus ouvidos ao mal e à maledicência. Fecha a minha boca, para que dela não saiam palavras de maldade. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.